Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre todos. Que o Eterno abençoe você e sua família. Amados, hoje entramos no 11º dia de exposição do 5º livro de Salmos e estaria expondo os Salmos de 140 a 143. O Salmo 140 é mais um salmo de Davi. Ele sofreu muitas perseguições injustas, principalmente nos dias de Saul, nos quais os assessores reais faziam intrigas contra o salmista e acirravam o ódio do rei contra ele. Porém, ao final de tudo, depois de ver o Senhor como caminho para fora da tribulação, Davi saiu fortalecido, confirmado como rei e descrito como um homem segundo o coração de Deus. Isso ocorreu porque as provações que atravessou não o destruíram, mas serviram de instrumento divinos para o seu aprimoramento. Nesse processo, 3 momentos sucessivos tornam o servo de Deus apto à vida de serviço e edificado para enfrentar outras batalhas, alcançando vitórias na causa do Senhor. O primeiro momento desse processo de aprimoramento é justamente a tribulação, dos versos 1 a 5. Ela é vista logo no início do Salmo, na oração de Davi. No verso 1 ele diz: Ó Senhor, protege-me do homem mau, defende-me do homem violento. Esse pedido é muito revelador no que diz respeito à situação do salmista, que pela ação dos perseguidores corria risco real de morrer. O risco vinha da determinação que seus inimigos tinham de fazer o que fosse preciso para destruí-lo. Seu empenho em causar o mal era tão grande que o escritor descreve partes do corpo dos seus perseguidores empenhadas na ação cruel. Em primeiro lugar, ele cita o coração. Ele fala na parte A do verso 2: No coração eles tramam maldades. Em seu íntimo, os inimigos de Davi acalentavam sentimentos negativos contra ele e maquinavam planos perversos a fim de abatê-lo. A cada dia, renovavam não apenas a sua inimizade, mas seus intentos de perseguição. Na parte B do verso 2, ele diz: Todos os dias eles declaram guerras. Se o íntimo dos homens violentos abrigava ódio e planos maus, o restante do corpo trabalhava ativamente para cumprir os desejos do coração. Assim, a segunda parte do corpo comprometida com a caçada do salmista era a boca. No verso 3 ele diz: Eles aguçam sua língua como uma serpente, sob seus lábios há veneno de víbora. Usando a figura de uma cobra peçonhenta, Davi se refere às coisas que seus inimigos falavam a seu respeito, a fim de torná-lo odioso aos outros e reunir um grande grupo contra ele. O fato de serem comparados a serpentes aclara suas ações traiçoeiras, perigosas e mantidas por meio de palavras mentirosas que incitavam outros homens a terem o mesmo ódio. Essa ação maligna se unia às ações de outra parte do corpo, a mão. Na parte A do verso 4, Davi diz: Ó Senhor, guarda-me das mãos do ímpio, defende-me do homem violento, os quais pretendem me lançar tropeços. Se a boca promovia ações em outras pessoas, com as próprias mãos os inimigos de Davi se envolviam pessoalmente na busca do seu fim. Não havia preguiça nem cansaço, mas determinação em armar ciladas injustas para o servo de Deus. No verso 5, Davi diz: Os orgulhosos esconderam armadilhas para mim e estenderam as cordas de uma rede ao longo do caminho. Eles armaram ciladas para mim. O segundo momento de aprimoramento é a oração, versos de 6 a 11. Davi recorreu ao Senhor em oração, e essa tem 2 enfoques. O primeiro deles é o livramento pessoal, no verso 6. Eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve as minhas súplicas, ó Senhor. O relacionamento com Deus é o que leva o salmista a pedir que o Senhor não apenas ouça seus pedidos, mas os atenda.
E Davi tem razões para buscar a Deus, já que no passado ele fora protegido pelo Senhor. No verso 7 ele diz: Ó Senhor, Senhor meu, força da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Desse modo, quando os exércitos se armaram para a batalha, Deus protegeu Davi como se fosse um capacete, preservando-lhe a vida. Por isso, teve ânimo de orar a respeito da presente situação que sofria. Ele diz no verso 8: Ó Senhor, não permita que se cumpram os desejos dos ímpios. Ao se levantarem, não deixe que o plano deles tenha êxito. Apesar da oração citar os ímpios, aqui o beneficiado pela resposta à oração é o próprio salmista. Na sequência, Davi fala sobre a ação perversa dos inimigos, de modo que o segundo enfoque da sua oração é a punição da injustiça. No verso 9 ele diz: Que a cabeça dos que me cercam seja coberta pela maldade dos lábios dele. Sua oração imprecatória demonstra o tamanho da maldade dos perseguidores e, consequentemente, o grau da devida punição. Ele diz no verso 10: Que chovam brasas sobre eles, sejam lançados no fogo, que eles não se levantem de dentro das armadilhas. A segunda oração por justiça envolve a condição futura de abatimento pleno dos ímpios. No verso 11 ele diz: O homem de língua perversa não permanecerá na terra. O mal perseguirá o homem violento, causando-lhe destruição repentina. O terceiro momento do processo de aprimoramento para servir a Deus é a confiança, versos 12 e 13. Davi espera, sim, ter sua oração respondida. Mais que isso, ele sabe que Deus promove justiça não apenas para ele, mas para aqueles que são injustiçados. No verso 12 ele diz: Eu sei que o Senhor defenderá a causa do aflito e fará justiça ao necessitado. É claro que ele não tem em mente cada pessoa que sofre perseguição, mas os que a sofrem enquanto são justos, ou seja, servos verdadeiros de Deus. Na parte A do verso 13 ele diz: Certamente os justos renderão graças ao teu nome. Na verdade, Davi vislumbra o desenrolar dessa ação não apenas no tempo presente, mas na eternidade, pois na parte B do verso 13 ele diz: Os retos habitarão na tua presença. Assim, a confiança na bondade e na justiça de Deus fez o salmista sair do fundo de uma cova aberta para ele e se ver prostrado, alegre e reverentemente diante do trono do Senhor. E aqui termina o processo de aprimoramento que foi iniciado nas chamas da agonia e do sofrimento. O Salmo 141 é um outro salmo de Davi e foi escrito em dias que o salmista estava fugindo de inimigos poderosos com cargos de liderança nacional, cuja perseguição era ardilosa e determinada, razão pela qual Davi clama e dependia inteiramente de Deus para sobreviver. Esse é justamente o quadro da fuga de Davi diante de Saul e dos seus assessores mentirosos e astutos. Esse é um salmo que ensina pelo menos 4 cuidados que deve ter o servo de Deus que está próximo do mundo e longe de casa e da sua comunidade. O primeiro cuidado do servo de Deus que está longe de casa e da sua igreja é manter as atividades cultuais, versos 1 e 2. No caso de Davi era pior, pois sua situação adversa lhe fornecia uma desculpa bem convincente para cessar toda a atividade cultual. Mas longe de agir assim, ele permanece em oração a Deus. No verso 1 ele diz: A ti eu clamo, ó Senhor, apressa-te a vir a mim. Dá ouvidos à minha voz quando clamo a ti. Davi eleva a Deus sua oração em lugar do incenso, demonstrando sua preocupação de servir ao Senhor e cumprir seus deveres perante ele. Na parte A do verso 2 ele diz: Que a minha oração seja um incenso posto diante de ti. Quanto aos sacrifícios diários, uma das orientações bíblicas era sobre o sacrifício do entardecer.
Na impossibilidade de executar tal ato, Davi oferece sacrifícios de louvor, como diz a parte B do verso 2, que o levantar das minhas mãos seja uma oferta do entardecer. O interesse e busca por Deus não foi interrompido pela distância de sua casa. O segundo cuidado é manter a santidade de vida, versos de 3 a 5. Davi também não queria se desviar dos ensinos do Senhor para a sua vida, pecando com palavras, atitudes ou ações. Sua primeira preocupação é com respeito à conversação, provavelmente sabendo que os maus hábitos nascem de conversas inapropriadas, pelo que pede a Deus no verso 3: Ó Senhor, ponha uma sentinela em minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Mas a boca não era a única preocupação de Davi. Ele também se preocupava com os afetos do seu coração e com as ações que viriam do apego ao mal. Na parte A do verso 4 ele diz: Não deixa que meu coração se incline para as coisas más, para a prática de perversões junto com os ímpios, os homens que praticam a iniquidade. Na verdade, ele toma a decisão de não se unir aos homens maus, nem nos momentos de descontração e de alegria. Na parte B do verso 4 ele diz: Eu não comerei dos manjares deles. Ele poderia dizer que os homens maus eram seus únicos amigos no momento, mas não o fez. Na verdade, ele preferia uma dura repreensão de homens justos a receber a adulação e a hospitalidade dos pecadores. Por isso, no verso 5 ele diz: Que o justo me repreenda com amor e me demoeste, mas o azeite do ímpio não ungirá minha cabeça, pois minha oração continuará sendo contra a sua perversidade. O terceiro cuidado é manter a pregação da justiça, versos 6 e 7. O salmista poderia pensar, dadas as circunstâncias, em assumir um discurso conciliador, politicamente correto, a fim de agradar quem agora reprovava seu estilo de vida. Mas ele não fez isso, pois sabia que quando Deus abatesse o rei Saul e seus assessores, a sua pregação da justiça seria ouvida pela nação. No verso 6 ele diz: Seus líderes serão lançados abaixo da beirada do precipício, e assim eles ouvirão as minhas palavras que são formosas. Essa persistência em pregar a justiça de Deus e um modo de vida agradável a Ele traria benefícios a Israel. O contrário disso seria sentido pelos líderes maus quando fossem abatidos por Deus, pois no verso 7 ele diz: Eles dirão: Assim como se abrem valas na terra, nossos ossos ficaram espalhados na boca da sepultura. O último cuidado do servo, que está muito próximo do mundo, é manter a dependência cautelosa, versos de 8 a 10. Davi, impossibilitado de se afastar geograficamente dos ímpios, mantém sua cautela e sua oração a Deus por proteção. No verso 8 ele diz: Pois em ti estão os meus olhos, ó Senhor, Senhor meu, eu me refugio em ti, não me deixe ficar desprotegido. Houve até ocasiões em que o risco do mundo aparentemente se dissipou. Entretanto, mesmo nessas condições, Davi identificou as armadilhas ardilosas e continuou sua fuga do mal, numa dependência de Deus. Por isso, no verso 9 ele diz: Protege-me do laço que armaram para mim e da armadilha dos que praticam a iniquidade. No final das contas, o cuidado do salmista sob a orientação das palavras do Senhor o pôs a salvo, enquanto seus inimigos pereceram conforme foi previsto por Davi em sua oração. No verso 10 ele conclui que os ímpios, sem exceção, caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo. O Salmo 142 é um salmo didático de Davi quando ele estava na caverna. Esse salmo é um esperançoso clamor a Deus de um servo que quer se levantar e seguir seus altos objetivos.
Por isso, o salmo age como um remédio ministrado em 4 porções que ajudaram o salmista a atravessar o duríssimo momento pelo qual passou. A primeira porção do seu remédio foi o acesso a Deus na oração, versos 1 e 2. Davi recorre a alguém que certamente ouviria sua voz com clareza e atenção, pois no verso 1 ele vai dizer: com minha voz eu clamo ao Senhor, com minha voz eu suplico ao Senhor. Davi roga a Deus por sua vida na situação complicada que atravessava, pois se descoberto na caverna onde ele estava, seria um alvo fácil. A questão é que mesmo assim, mesmo ali, ele podia clamar a Deus, pois tinha acesso a Ele. Esse acesso era baseado em um relacionamento pessoal, pelo que Davi podia, inclusive, lamentar-se com o Senhor como um filho preocupado e inseguro o faz com seu pai. Na parte A do verso 2 ele diz: diante dele eu desabafo meu lamento. E o Senhor está atento ao sofrimento dos seus servos. Por isso, Davi, em suas orações, abria seu coração diante de Deus. Ele narrava seus sofrimentos. Na parte B do verso 2 ele diz: diante dele eu relato o meu momento crítico. Fazer isso foi a primeira dose do remédio para a situação do salmista. A segunda porção foi a certeza do cuidado de Deus, versos 3 e 4. O risco que Davi corria com seus homens dentro daquela caverna era comparado ao risco de um animal desavisado que anda entre armadilhas invisíveis e mortais. Na parte B do verso 3, Davi diz: no caminho por onde eu passo, eles esconderam uma armadilha para mim. Para piorar, ninguém se levantava contra Saul para acusar-lhe pelo crime de injustiça para com seu bom servo Davi. Por isso, no verso 4 ele fala: olha à minha direita e vê, não há quem se importe comigo, não tenho para onde escapar, não há quem se interesse por mim. Davi não se sentia acuado apenas pela falta de esconderijos geográficos, mas pela falta de amigos que lhe abrigassem. Mas Davi mantinha seu ânimo baseado no fato de que Deus não apenas escuta seus servos, mas o protege quando estão nessas circunstâncias. Na parte A do verso 3 ele diz: ao desanimar em mim o meu espírito, tu cuidas do meu caminho. Saber disso foi uma dose fundamental para ele resistir ao desespero. A terceira porção foi a noção do poder de Deus, versos 5 e 6. É claro que isso só serve para quem conhece a Deus de fato, mas o salmista, sendo um servo de verdade, era uma dessas pessoas. Por isso, ainda que estivesse no melhor refúgio que pudesse encontrar, sua confiança última estava apontada para Deus e não para as entranhas de uma montanha. Por isso, na parte A do verso 5 ele diz: ó Senhor, eu clamo a ti dizendo, tu és o meu refúgio. Não importava qual fosse o tamanho do exército de Saul, Deus era forte o suficiente para proteger seu servo. E não somente isso, era poderoso para devolver a Davi tudo o que havia perdido. Pelo que assim ele se refere ao Senhor na parte B do verso 5: és a minha herança na terra dos viventes. Davi, em lugar de buscar forças em si e de acreditar que poderia superar o inimigo, ele reconheceu sua fraqueza e, reconhecendo-a, foi em busca daquele a quem sabia ser onipotente e mais forte que qualquer circunstância. No verso 6 ele vai falar: atende o meu clamor, pois estou muito desfalecido. Livra-me dos meus perseguidores, pois eles são mais fortes que eu. A frase estou muito desfalecido também pode ser traduzida como estou extremamente esgotado. Esse reconhecimento fez com que ele se lançasse nos braços do Senhor com plena confiança de que seu poder é ilimitado e que ele o usa no benefício dos seus. A última porção desse remédio que ajudou Davi a atravessar um momento duríssimo foi a intenção de servir a Deus, verso 7.
O desejo de Davi era sair dali vivo e anunciar as grandezas do Senhor, tornando a desventura em ocasião para o testemunho. Na parte A do verso 7 ele diz: faze com que eu saia da prisão, para que eu possa proclamar o teu nome. Se seu primeiro objetivo é anunciar a palavra de Deus, seu segundo intento é buscar a santificação. Por isso ele declara ao Senhor que, livre da caverna e da perseguição, ao que ele se referiu como prisão, ele faria todo o necessário para conviver com pessoas tementes a Deus, os justos, diferente de Saul, que, assessorado por homens maus, agia plenamente conforme sua própria maldade. Na parte B do verso 7, Davi diz: os justos me rodearão quando tu me beneficiares. No Salmo 143, nós vamos ver que a lealdade é um conceito muito nobre que envolve tanto a fidelidade no cumprimento da responsabilidade pessoal, como um amor típico de um amigo verdadeiro. E essa é a qualidade divina enaltecida aqui no Salmo 143. O salmista recorre à lealdade de Deus baseada na fidelidade para com suas promessas, no amor ao servo e ao seu próprio nome, na graça que justifica os crentes e no caráter justo que não suporta o mal. Com isso, 4 lições ficam registradas para amoldarem nossas próprias atitudes diante do sofrimento e do desalento. A primeira lição é que a lealdade de Deus é a razão da oração do servo, versos de 1 a 4. O quadro era de grande sofrimento por causa da ferocidade dos seus perseguidores. No verso 3, Davi diz: pois o inimigo me persegue a fim de macetar na terra a minha vida. Ele tem me obrigado a habitar em lugares escuros, como acontece àqueles que há muito morreram. O resultado disso aí foi o abatimento de Davi, pois, por mais que fosse corajoso e crente no Senhor, o cansaço e o desânimo começou a tomar conta dele, até o ponto de dizer no verso 4, de modo que falta o fôlego dentro de mim e o meu coração está assolado. Mas Davi não abandonaria sua fé e busca a Deus em oração com uma postura humilde e dependente. No verso 1 ele diz: ó Senhor, ouve a minha oração e dá ouvidos a minhas súplicas. Responde-me por meio da tua fidelidade e da tua justiça. Davi sabe que é pecador e merecedor de juízo, permanecendo diante de Deus simplesmente por seu perdão concedido aos seus servos. No verso 2 ele diz: e não entres em juízo com teu servo, pois não há entre todos os viventes quem seja justo perante ti. Sendo assim, a lealdade de Deus para com os servos vem da fidelidade das suas promessas. No caso de Davi, a promessa de que seria rei, e na justiça contra o mal, a rejeição de Saul como rei. A segunda lição é que a lealdade de Deus é a razão da resistência do servo. Versos de 5 a 7. Não há como superestimar o sofrimento de Davi, depois de observar sua oração e seu estado. No verso 6 ele fala: estendo a ti as minhas mãos, a minha alma é como uma terra exaurida diante de ti. A expressão terra exaurida serve ao mesmo tempo para evidenciar seu sentimento de cansaço extremo e revelar sua carência de Deus, assim como a terra seca carece de água. Por isso, muitas traduções optam por dizer algo como: a minha alma anseia por ti como uma terra exaurida. Se ele se sentia como uma terra sedenta por água, é também provável que ele tenha passado sede em sua fuga. Também se sentia como alguém sufocado, sem poder respirar. Ele diz no verso 7, apressa-te a responder minha oração, ó Senhor, pois me falta fôlego. Se o Senhor lhe virasse as costas e a situação piorasse, seria certamente seu fim. Na parte B do verso 7 ele diz, não desvies de mim a tua face, de modo que eu seja como os que descem a cova.
Colocando em outras palavras, Davi pede que o Senhor não o rejeite para que ele não venha a morrer nas mãos dos seus inimigos. Por isso, para seguir em frente, Davi olha para trás e diz no verso 5: Eu recordo os dias passados, medito em todos os teus feitos e pondero a respeito das obras das tuas mãos. Ele não se refere a que feitos de Deus ele meditava, mas duas obras recebem atenção especial dos escritores bíblicos: a criação e o êxodo. A terceira lição é que a lealdade de Deus é a razão da confiança do servo, versos de 8 a 10. O fato de Deus cumprir seus compromissos e amar seus servos era um ponto básico da fé de Davi. Ele diz no verso 8: Pela manhã, faze-me ouvir a tua lealdade, pois eu confio em ti. Mas não se tratava de uma confiança qualquer. Logo após dizer que confiava em Deus, Davi revela uma vida transformada típica, não apenas de uma pessoa religiosa, mas de um servo verdadeiro do Senhor, o qual, pela fé, fez uma entrega pessoal e foi justificado por seu Senhor. Esse era o motivo pelo qual, mesmo em condições adversas, Davi se preocupa em agir segundo o ensino de Deus. Na parte B do verso 8 ele diz: Mostra-me o caminho pelo qual devo seguir, pois a ti eleva a minha alma. Sua crença envolve aspectos práticos como confiar que Deus o levaria por caminhos seguros na fuga dos seus inimigos. Pois no verso 7 ele diz: Livra-me dos meus inimigos, ó Senhor, em ti eu me escondo. Entretanto, o caminho principal que ele tem em mente é o da justiça, cujo guia é o próprio Espírito do Senhor. Pois no verso 10 ele fala: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu Espírito bondoso me guie por um caminho plano. A última lição é que a lealdade de Deus é a razão da esperança do seu servo. Versos 11 e 12. Davi mantinha plena esperança de sobreviver, porque sabia que o santo nome de Deus era o avalista perfeito no cumprimento das promessas que fez. No verso 11, Davi diz: Ó Senhor, conserva minha vida por amor do teu nome, tira-me do perigo mediante a tua justiça. Por sua vez, a justiça divina trata duramente os pecados dos ímpios a tal ponto que Davi sabia que seus inimigos não sairiam ilesos e sem julgamentos por todo o mal que empenhavam para lançar sobre o servo de Deus. Por isso, no verso 12, ele vai falar: Destrói os meus inimigos por tua lealdade e aniquila todos os meus inimigos, pois sou teu servo. Se Davi não conhecesse o caráter fiel, justo e leal de Deus, talvez não conhecesse também a esperança que de fato tinha do cuidado do seu Senhor. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que a lealdade de Deus não ficou restrita aos dias do Antigo Testamento. A igreja desfruta da certeza das palavras divinas quanto à salvação pela fé, ao perdão dos pecados, ao consolo no sofrimento, à presença constante do Senhor Jesus, ao direcionamento espiritual e ao futuro glorioso na vida eterna. Glória a Deus, porque a sua lealdade dura para sempre. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.